Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula de Geografia com o professor Roberto e hoje nós vamos estudar um pouco sobre a região Sudeste. E o que nós vamos aprender sobre esta região é o que a gente vai ver hoje. Vem comigo! Bem, alunos, algumas informações geográficas sobre a região Sudeste, ela é formada por 4 estados, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Apesar que nós conhecemos mais o eixo Rio-São Paulo, né? Minas em menor escala e às vezes muitos se esquecem, por exemplo, do estado do Espírito Santo, que também faz parte da região Sudeste. Porém, as informações que nós vamos passar hoje, as mais relevantes, serão relacionadas à questão de região metropolitana. Como que isso acontece? Vou explicar agora. Região metropolitana é um conjunto de cidades integradas, né? Tem uma cidade principal, que é a metrópole, com cidades em volta, né, que estão, de certa forma, ligadas a esta cidade dentro de um contexto econômico, né, político. Elas têm uma economia mais integrada, tá ok? E das 5 maiores metrópoles do Brasil, você sabia que 3 pertencem ao Sudeste? Sim. Nós temos a metrópole de São Paulo em primeiro, Rio de Janeiro em segundo e Minas Gerais em terceiro. Que interessante. Vamos ver agora alguns slides para complementar isso que foi falado, ok? Vamos lá? Então aí, gente, região Sudeste, tá ok? 4 estados, Rio, Minas, São Paulo e Espírito Santo. Temos aí 2 centros urbanos, né? Temos um centro urbano, são 2 áreas que pertencem à região metropolitana do Rio de Janeiro, que ali temos o próximo ao Teatro Municipal e na outra ali temos a Catedral Metropolitana, tá ok? Nesse próximo slide, como foi falado, né, as 5 maiores metrópoles, sendo que as 3 maiores pertencem à região Sudeste. Pode voltar aqui para mim. Então, pessoal, nessas regiões metropolitanas ocorre um fenômeno chamado metropização. Mas o que vem a ser isso? Vou pegar aqui a colinha do professor Roberto, né? É um grande crescimento urbano e concentração de investimento, né? Passando a integrar diversas cidades dentro de uma área que nós chamamos de região metropolitana. É quando há uma grande concentração de investimentos em uma área específica que agrega áreas ali no entorno, tá ok? Vamos ver agora 2 exemplos de regiões metropolitanas do Sudeste. Vamos lá, próximo slide. Temos aí a região metropolitana do Rio de Janeiro, né, onde se inicia ali com o número 1, com a cidade do Rio, e em volta algumas cidades próximas. Temos São Gonçalo, Maricá, Itaguaí, Itaboraí, Belfor Roxo, Duque de Caxias, né, e por aí vai. E a próxima é de Belo Horizonte, né, no estado de Minas Gerais. O que eu acho interessante vocês perceberem é que mesmo Minas tendo uma região metropolitana maior do que o Rio, ela não tem uma importância maior que a do Rio, que atualmente está em segundo, né? Apesar da área dela ser bem mais extensa, com muito mais municípios, ok? Pode voltar aqui para mim. E uma outra característica bem importante que contribui nessa questão desse avanço metropolitano do Sudeste é a questão dos transportes. Por quê? De todas as regiões do Brasil, a região Sudeste é a que possui, né, em média, um conjunto de transporte mais dinâmico, né? Nós chamamos na geografia são os modais, né? Ou os meios. A gente usa esse termo mais chique, né? Os modais de transporte, que é um conjunto, né, de transporte que engloba todos os setores econômicos de uma cidade, de uma metrópole, tá ok?
Vou mostrar aqui nesse próximo slide. Tá ali, tá ok? Então, temos esta característica, né, da região sudeste, que são variados meios, né, ou modais de transporte. Nós temos alguns portos, né, no Rio, nós temos, em São Paulo, temos o Porto de Santos, que serve como escoamento de produção. Temos o transporte rodoviário, ferroviário, transporte aéreo também, tá? Então, nós temos uma variedade de conjunto de transporte dentro do território ali que pertence à região sudeste. Pode voltar aqui para mim. E também é importante citar que a região sudeste, durante muito tempo, sempre teve um domínio muito forte na questão das indústrias. Mas por que isso? A partir ali mais ou menos da década de 30, todo o capital que era investido, né, na lavoura do café, que era um produto muito importante para a economia do país e que basicamente ali fazia parte lá do eixo sudeste, a partir da década de 30, esse capital, né, ele foi alocado para as indústrias. E onde ficaram concentradas as indústrias na região sudeste, então nós passamos a ter um forte parque industrial na região sudeste, sobretudo Rio e São Paulo. Isso fez com que também várias pessoas migrassem de outras regiões para Rio, São Paulo, Minas, né? E aí causou um certo inchaço urbano, né? As cidades elas cresceram muito em pouco tempo. Eu vou mostrar aqui no próximo slide algumas áreas industriais da região sudeste. Vamos lá? Próximo slide. Estamos ali à esquerda, o Parque Industrial de Belo Horizonte, em Minas, e à direita ali, o Parque Industrial de Sorocaba, em São Paulo. Tá ok? Pode voltar para mim. Porém, é importante salientar, né, que no início a base industrial do Brasil, ali que se concentrava ali basicamente na região sudeste, era uma indústria de base. Espera aí. Sim, produção, pode falar. Eu tenho que explicar o que é indústria de base. Tá bom, desculpa, vamos lá. Indústria de base. Basicamente falando, a indústria de base ela é uma indústria que serve como suporte para outras indústrias. Exemplo, por exemplo, as indústrias que produzem automóveis, aviões e tal, precisam de aço. Então tem uma outra indústria que produz o aço e fornece o aço para essas indústrias. Temos o alumínio, né, que quase tudo hoje em dia a gente tem alumínio, o smartphone tem alumínio, os notebooks tem alumínio, e o plástico então, nem se fala, quase tudo hoje em dia é feito de plástico, então tem que ter a indústria do plástico que fornece para outras indústrias que produzem peças que têm plástico na sua composição. Deu para entender mais ou menos um pouquinho? Então, eu vou dar aqui um pequeno auxílio mostrando alguns slides, vamos lá? Na tela. Temos aí uma siderúrgica, né? É uma das indústrias de base. E também temos aqui a indústria de alumínio, né? E um exemplo de onde ele pode ser aplicado, onde tem alumínio. Por exemplo, o smartphone tem em sua composição alumínio, tá ok? Pode voltar aqui para mim. Como eu falei alguns minutos atrás, eu falei da questão do café, né, que foi muito forte no Sudeste. Porém, o seu uso, a exaustão, acabou causando alguns problemas ambientais. Eu vou citar aqui uns dois para ilustrar o que eu estou falando. Por exemplo, temos as ravinas e as vossorocas. É uma palavrinha feia, eu sei. Eu confesso que a primeira vez que eu pesquisei sobre isso, eu falei, vossoroca? Que coisa, que nomezinho feio. Mas tem um porquê. Vamos lá? Vamos a um próximo slide. Aí, temos aí as ravinas, né? Ravinas são basicamente o quê? Ravinas, ela é um acidente geográfico causado pela erosão hídrica, né? Que ocorre pela água, através das chuvas, enxurradas e enchentes. Tá? Também temos ali que é exemplo de ravinas no mundo real e nos games também temos exemplo ali do jogo Minecraft, tá vendo? É mais ou menos se espelhando no mundo
real, ok? Pode voltar aqui para mim. Pessoal, lembrando também que apesar desse processo erosivo, ele ser um processo natural, o homem, né, o ser humano, ele acelera esse processo através da ação antrópica, tá ok? Então, esse processo, ele sim, ocorre pela questão da água, né, das chuvas, das enxurradas e enchentes, que acabam lavando o solo, e o solo, às vezes, não tem uma cobertura vegetal forte o suficiente para segurar. E acaba que todos os nutrientes do solo são levados por essa água. Só que o homem, quando ele usa de maneira excessiva o solo, ele acelera esse processo. E o processo que é mais avançado do que as ravinas são as vossorocas, que é no próximo slide. As vossorocas, elas são basicamente a degradação do solo, né, que também é causado pela ação das chuvas, né, as enchentes, só que em um estágio mais avançado, com o aparecimento de grandes buracos. Pode voltar aqui para mim? Então, pessoal, palavrinha abençoada, as vossorocas, elas são um processo mais avançado de degradação do solo, onde, como vocês puderam ver no slide, ficam aquelas crateras imensas e uns buracos que vão aumentando conforme o solo vai sendo erodido. Mas será que existem algumas ações para tentar minimizar esse impacto? Existe sim. E uma das ações mais usadas para tentar frear um pouco esse avanço é as paliçadas, tá? Como que isso ocorre? Deixa eu mostrar aqui uma imagem enquanto eu vou explicando. Paliçadas. São barreiras físicas feitas de bambu ou pneus velhos, que eles ajudam a diminuir o impacto das águas no solo que já está desgastado. Pode voltar aqui. Que então, como vocês puderam ver, é uma espécie de contenção dessa água que tá se infiltrando e está desgastando esse solo. Lembrando que esse método, ele apenas ajuda, né? Essas áreas em que já estão atacadas por esse fenômeno, elas são áreas que são meio que deixadas ali porque elas não são mais produtivas. É um solo totalmente erodido. Então, costuma-se deixar ali, né? Eles fazem lá as técnicas para conter, para daqui a algum tempo, né, a natureza ela vai se curando, assim, ela vai, qual é a expressão? Ela vai retornando os nutrientes desse solo, só que é um processo bem, assim, ele é longo. E também tem que ser feito de um jeito que o solo não volte a sofrer mais erosão do que ele já sofre, ok? Então, pessoal, após, né, todas essas explicações da região sudeste, vamos ao nosso desafio. Apesar da região sudeste possuir 4 estados, na maioria das vezes nós conhecemos mais o estado de São Paulo e o Rio, né, são os mais conhecidos. Porém, com base, né, nessas informações e sobre a aula e sobre você também pesquisando, procure pesquisar um pouco mais sobre os outros estados da região sudeste, que são Minas Gerais e o Espírito Santo, e veja o tanto de conhecimentos novos sobre essa região que você pode aprender. Pode voltar aqui para mim. Como eu falei lá no início da aula, né, nós ficamos muito presos no eixo Rio-São Paulo, que às vezes esquecemos que existe Minas Gerais e o Espírito Santo, que às vezes é até mais esquecido. Então, pesquise sobre esses 2 estados que não são tão falados assim, e com certeza você vai adquirir novos conhecimentos sobre a região sudeste. Tá bom, pessoal? Então, estou me despedindo aqui, né, dessa aula. Espero ver vocês nas futuras aulas. Se cuidem, estudem, pesquisem e vamos estar sempre aqui com nossas videoaulas, tá bom, pessoal? Abraço e até mais.